ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Graça e paz a todos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É um privilégio estar conectado com os irmãos mais um dia, mais uma noite, em celebração ao grande Rei que vive e está e cuida de cada um de nós. Gostaria de dar boas-vindas à terceira igreja que está nos acompanhando e à igreja presbiteriana do Médici, em Rondônia, que está conectada conjuntamente conosco, para louvarmos e bendizermos a Deus. Gostaria de passar a palavra ao pastor Aziel, também para dar saudações e fazer a apresentação também da sua igreja e de todos nós aqui que estamos. À vontade, pastor Aziel. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar a terceira igreja presbiteriana de Guarulhos, igreja amada do nosso coração, a igreja presbiteriana de Médici e todos os demais
amados que estão nos ouvindo. Mas quero, né, nesse momento, assim, de um modo muito descontraído, né, agradecer, né, uma oportunidade ímpar, né, nós estaríamos, né, isso foi o nosso combinado, eu e o pastor Samuel, né, de nós estarmos nesse final de semana lá em Guarulhos, mas devido à pandemia e tudo que houve, não foi possível. Mas Deus providenciou esse modo. Tentamos ontem à noite, não foi possível, mas hoje aqui estamos, né, comunicando tudo aquilo que está no nosso coração, e aquilo que está no coração de Deus, certamente também será comunicado através da palavra. Mas, queridos, eu quero, assim, em primeiro lugar, não esquecer de mandar um abraço, né, dado por minha esposa, Marisa, né, que disse para mandar um abraço para cada um, todos se sentirem abraçados, porque ela muito, né, se alegra em ver, né, as pessoas. Aí ontem nós tivemos a oportunidade de ver alguns depois da live, né, depois de toda a correria, nós conseguimos, né, conversar com alguns irmãos através do Zoom, foi muito bom. E eu, né, quero completar isso, dizer, né, essa igreja está no nosso coração. Uma igreja que nos acolheu quando seminarista, tive o privilégio de ficar 5 anos nessa igreja, tive a oportunidade, eu tenho dito isso para alguns irmãos, de pastorear antes de ser pastor, né? E a igreja de Médici, então, tem vamos dizer, uma gratidão também para com essa igreja, né? Tem um motivo de gratidão, porque ela me deu a oportunidade, né? Na época ainda, Congregação Jardim das Oliveiras, me deu a oportunidade de experimentar o pastorado, de ser experimentado ali no pastorado. E essa igreja, então, me acolheu, né? Não vou citar aqui o nome apenas de uma família, porque inicialmente nós ficávamos, inclusive, na casa deles, né? Ali o irmão Joaquim, presbítero Joaquim, pai do Oséias, do Isaías, da Roseli, da Rosângela, né? Esposo, na época da irmã Cida, e realmente aquela família nos abraçou, nos acolheu, né, de todos os sentidos. Nós tivemos ali naquela casa, até que foi construído algumas salas da escola dominical para que a gente pudesse ficar, né, mas aquela família nos acolheu. Mas todos os demais, amados, nós almoçávamos em várias casas ali, lanchávamos, né, e nós recebemos dessa família e de todas as demais famílias dessa igreja, nós fomos recebidos na casa e fomos recebidos no coração. Então, isso não tem preço, queridos. Eu quero dizer que essa igreja já é uma igreja vitoriosa. Glória a Deus pelos 21 anos agora de organização. Mas eu quero dizer, né, para esses irmãos que continue trilhando nesse caminho, né, da simplicidade, da simpatia, realmente tudo isso por causa da glória de Deus. Obrigado. É só essas palavras iniciais, depois passar para o pastor Samuel aí. Também agradecer ao pastor Samuel, né, que de modo tão, né, assim, desprendido, né, nos convidou, né, sempre demonstrando o carinho que essa igreja tem por nós, e realmente, né, eu fico grato também ao pastor Samuel. Muito obrigado, pastor. Rapaz, você me fez chorar, hein? Mas é pura verdade. Tudo que o senhor disse, pastor, é muita verdade, meu querido irmão. A igreja é acolhedora demais, a igreja de um coração sem fronteira, um coração na obra do reino de Deus, né? Eu fico muito feliz em ouvir suas palavras, né? E saber que você teve um grande fruto de 5 anos aqui convivendo com esses irmãos amados e continua no nosso coração, né? É muito bonito fazer parte dessa história, é algo gratificante. Nós não temos palavras para expressar o sentimento de gratidão que estamos sentindo, né? Mesmo não estando presencialmente, mas, né, na união cristã, na paz do Espírito Santo, estamos juntos. Não é isso, pastor? Deus abençoe muito. Amém. Né? Vamos louvar o Senhor ainda, mas antes disso, vamos ler um pouquinho a palavra de Deus ainda, lá no Salmo 103, verso 2 apenas. Salmo de número 103, verso 2. Diz assim, queridos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E hoje, mais do que nunca, é um motivo de bendizermos ao Rei que morreu, ressurgiu e vivo está, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que um dia chamou a terceira igreja, que criou a terceira igreja e uniu famílias distintas, diferentes, para servirem o mesmo Rei e o mesmo Senhor da igreja. Inclusive, o pastor Aziel Caetano, há um tempo atrás, e conosco está hoje, nos alegrando nessa doce paz cristã.
Vamos estar, então, continuando em louvores ao Senhor com o nosso grupo de louvor nesse estágio. Vamos então continuar adorando a nosso Deus. Mesmo de nossas casas, que possamos adorá-lo, possamos, mesmo de longe, estarmos ainda em comunhão. E aqueles que sentirem o desejo de estar se levantando e adorando ao nosso Deus, se coloque de pé mesmo na sua casa, mesmo naquele conforto. Aquela pessoa deve estar com pantufa em casa, mas vamos estar adorando ao nosso Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Amém. Que a glória seja somente a Ele. Nós sabemos que o maior amor entregou o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Hoje somos redimidos a preço de sangue. O grito, ele já foi dado por cada um de nós. Tenho certeza, não existe maior amor do que esse. Amor
de sangue, um preço de sangue. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Um grito que ecoa em todas as gerações. Cura minhas feridas, Está consumado. cura minhas feridas. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz.
Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o Filho já foi dado na cruz. Especial, tem um pastor de Sergipe com a gente acompanhando aí, um pastor Aristides, né? Seja bem-vindo, pastor Aristides, sinta à vontade, nós somos informais, com toda a prudência cristã e com todo o carinho, nós assim saudamos o pastor Aristides de Itaporanga da Ajuda, se não me falha a memória, chegou aqui a informação pra gente. Sinta-se à vontade no nosso meio, de coração mesmo, viu? E todos os irmãos que estão chegando aí da igreja do Médici e também da Terceira, um abraço a todos. Paulo diz em uma das suas epístolas, melhor dizendo, escrevendo aos Filipenses, que mesmo longe, ele estava perto, por meio da oração, pela paz cristã. Então, como falei há pouco tempo, no início da quarentena, nem sempre isolado significa desconectado, né? Depende do interesse, do importar, como nós enxergamos nossos irmãos e nutrimos a nossa solidariedade e mútua comunhão. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada vez mais. Vamos ler mais um pouco da palavra de Deus em Mateus, capítulo número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 9. Aguardamos todos encontrarem o texto aí nas suas casas. Mateus 6, a partir do verso 9, nos diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite. Eu queria pedir ao pastor Aziel que nos elevasse a Deus numa oração nesse instante. Após a oração do pastor Aziel, pedindo ao Senhor perdão por nossos pecados, rogando sua bênção, nós teremos mais um momento com o nosso amado grupo de louvor. Amém. Santo Deus e eterno Pai, nós muito te louvamos, meu Pai, por esse momento tão especial, Pai, que o Senhor está nos concedendo. O Senhor, meu Pai, tem nos cercado, meu Pai, com a tua bondade. Meu Pai, é nessa confiança, Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, é que nós nos aproximamos do Senhor, meu Pai, e clamamos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor os faça, meu Pai, avultados diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, meu Pai, que toda, meu Pai, a nossa percepção possa notá-los, meu Pai, e perceber também, meu Pai, o quanto lhe ofende, Senhor, e com isso, ó Pai, confessarmos na decisão, meu Pai, de mudança, Deus, e assim, ó Pai, recebermos da parte do Senhor, por pura graça, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. E assim, meu Pai, toda essa congregação reunida, meu Pai, pelo mundo afora, ó Deus, aqui em São Paulo, meu Deus, ali em Guarulhos, ó Deus, mas em todo lugar, que agora, meu Pai, acompanha conosco essa oração, que haja corações quebrantados, decididamente, meu Pai, a abandonar todo e qualquer pecado, valendo-se, meu Pai, da tua misericórdia e da tua graça, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Vamos, então, continuar nesse instante louvando a Deus com o nosso grupo de louvor. Nós continuamos alegres e contentes em Deus, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos onde a incerteza do dia de amanhã é recorrente em nossas mentes, em nossos corações. Nós estamos alegres porque Ele vem em poder e glória, Ele
vem para nos levar para o novo lar. Hosana, vem o Senhor Jesus. Amém. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Sou semelhante a ti. Tudo o que sou é para teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas.
todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós Um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve eu serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve eu serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve eu serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se
de sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Ao Rei Jesus, vamos orar pela vida do nosso pastor Aziel, que trará a palavra em instantes, mas antes disso eu queria deixar um abraço para o meu mentor, o meu tutor, pastor Justino, que está seguindo a gente aí. Pastor Justino, um forte abraço, muita gratidão aqui. Há muitos comentários, não dá para a gente ver tudo simultaneamente, mas há muitos comentários de saudade aí para o irmão, muitos comentários maravilhosos, né? Sinta-se à vontade também junto com o pastor Aristides no nosso meio, e a todos aqueles que têm nos assistido, né? O irmão do Juliano, lá de Portugal, o Luiz Paulo, né? Graças a Deus, né? Estamos até em Portugal, pela graça de Deus. Que Deus abençoe cada uma das pessoas que têm nos assistido, aqueles que têm chegado aí também de Rondônia, aqui da Terceira. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Fechemos nossos olhos, vamos orar mais uma vez, nesse instante, pela vida do pastor Aziel, que trará a palavra e também poderá, assim, talvez fazer algum outro comentário da vida dele, de sua família, aquilo que ele achar propício para a ocasião, na sua informalidade bem abençoada. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós rogamos, ó Pai, pelo Teu poder, pela direção do Teu Espírito Santo, vivificador, transformador de vidas, aquele mesmo que já brilhou em nosso coração. Rogamos que o Senhor, Pai, na Tua instrumentalidade, abençoe a pessoa do Teu Filho amado, Pai, que o Senhor chamou para o Teu ministério, a vida do pastor Aziel Caetano. Que Tu abençoes para que ele, ó Pai, fale o que o Senhor colocou no seu coração nessa noite, para cada um de nós. Nós assim pedimos ao Senhor que abençoe os nossos recursos tecnológicos, a transmissão, ó Pai, via web, para que não caia, e que em nome de Jesus tudo possa, ó Pai, ocorrer da maneira que Tu permitires. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Pastor Aziel, contigo a palavra, amado servo de Deus. Amém, irmãos. Queridos, eu vou aproveitar, já que me deu a oportunidade para a informalidade, sabendo, né, que o pastor Justino, né, está aí também conectado. Eu quero, né, até mesmo para demonstrar, né, como que essas igrejas estão entrelaçadas, né? O pastor Justino, que tinha sido, né, membro da Igreja Presbiteriana de Guarulhos, em 1990 estava aqui em Presidente Médici, pastoreando a igreja aqui de Presidente Médici, e nessa ocasião, né, o Senhor nos chamou por meio do ministério dele, das pregações dele. O Senhor nos chamou a mim, a minha família, né, em 1990, então fazem 30 anos, né, desse contato. Me ajudou demais no início, né, da caminhada cristã, dificuldades em relacionamento conjugal e tantas coisas, e a nossa história se prolongou por muito tempo ainda, né? Então, um abração para o pastor Justino, né? E agora, depois, o pastor Justino assume a igreja, né? A congregação que eu estava trabalhando, organiza a igreja, né? E hoje, agora sabendo que ele foi o tutor, né, do reverendo Samuel, que bênção, né? Reverendo Samuel, então nós temos, né, mais ligações do que eu pensava até o momento. E fica um abração aí para o pastor Justino. Queridos, e eu quero só mesmo reforçar aqui, né, o amor que eu tenho por esses irmãos, né, tempos de muitas lutas, né, muitos irmãos, eu sei que estava iniciando a sua vida, agora eu vejo uma outra geração, né, iniciando a sua vida de casado. Ontem nós conversamos um pouco, né, com vários desses irmãos da nova safra aí, né, de jovens engajados, e naquela época eram outros jovens, né, que tinham esses filhinhos, né, e a gente vê como que Deus fez prosperar a obra, fez prosperar a vida pessoal de cada um desses irmãos. Eu tenho acompanhado, né, no Facebook e tal. Muitas vezes já entrei até no Google para ver como estava o bairro Recreio São Jorge, né, olhando, né, as ruas e tal. Eu fiquei muito feliz de ver muito asfalto, né. Na época a gente enfrentava um barro muito grande, né, aí na época que nós trabalhávamos, às vezes tinha ladeira que ia fazer visita ao irmão, a gente tinha que subir com carro de ré, porque ele era tração dianteira e ele não jogava muita pedra para trás. Os irmãos sabem, os irmãos mais antigos lembram desse tempo, né? Mas foram dias, amados, preciosos, marcaram o nosso coração. A minha família só tem, né, gratidão pelo tempo que esteve aí com os irmãos. Então fica aí, né, toda a família Rios, né, Chaves e
todo esse povo aí, eu sei que eu vou talvez esquecer de alguém, né? Tantos irmãos que estão aí, né, no nosso coração. Queridos, eu quero agora abençoá-los, né, com a pregação da palavra do Senhor, e eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Nós faremos, amados, uma meditação, vamos fazer uma meditação em todo o capítulo 9. Porém, iniciaremos apenas lendo os versículos 1 e 2. E depois, no decorrer da mensagem, nós estaremos, então, lendo os outros demais capítulos, versículos também. Tá bom? Vou tirar aqui, não. Não tem problema, não. Depois, na hora de eu chamar ali. Queridos, diz assim a palavra do Senhor nos versículos 1 e 2 do capítulo 9. A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Queridos, eu quero falar com os amados, né, nessa noite, falar com a amada igreja, a amada terceira igreja presbiteriana de Guarulhos, a igreja presbiteriana de Médici, né, sobre um modo de oração em tempos de dificuldades. É o que nós vemos aqui, né, Daniel está fazendo, né, ao chegar a alguma conclusão depois de ter lido o livro do profeta Jeremias. Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor sobre esse momento e vamos pedir ao Deus que nos fale, que nos instrua, né, a respeito da oração em tempos de dificuldades. Mas eu quero completar. Tempos de dificuldades e esperança. Amém? Santo e eterno Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e nós dependemos muito, Senhor, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua misericórdia, Senhor, venha nos assistir nesse momento. Que o Teu Santo Espírito, meu Deus, esteja conosco, meu Pai, no sentido, meu Deus, de manifestar-se, meu Pai, no sentido, meu Pai, de encher-nos o coração, encher, meu Pai, ó Deus, a nossa mente, meu Pai, de clareza da Tua palavra, Senhor, de modo, Senhor, que verdadeiramente não preguemos, meu Pai, em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, como orou, meu Pai, como disse, meu Pai, o teu servo, o apóstolo Paulo. Senhor, nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos, meu Pai, que nós possamos ir, meu Pai, além da letra nessa noite. Quebranta-nos o coração, marca-nos, meu Pai, com essa palavra. E em nome, por amor de Jesus, meu Pai, muda-nos, meu Pai, a partir, meu Pai, desse falar, desse tocar, meu Pai, as nossas vidas por meio dessa palavra bendita. É a nossa oração, em o nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, diz aqui o profeta Daniel, né, que ele chegou a uma conclusão a partir da leitura que ele fez, né, no livro do profeta, nos livros, ele chega a citar, do profeta Jeremias. Né? Ele certamente, amados, quando você olha para o versículo 3, nos vem um pouco da informação de como, né, o que estava acontecendo ali. Diz que ele voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, ou seja, toda a conclusão que ele chegou, toda a leitura que ele fazia do seu tempo, da sua época. Diz o texto aqui, amados, que foi no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, ou seja, estava havendo uma mudança, queridos, né? Já havia aqui
de certa forma, um fim, né, do império, do domínio do Império Babilônico, e começa a haver uma transição aqui, né, já sendo dominado pelos medos, os persas, e aqui começa, então, essa transição, esse período aqui identifica-se também com o período que Ciro já estava a governar também, e de tal maneira, amados, que ao ler o profeta Jeremias, ele entende, amados, que os anos em que Israel continuaria em ruínas, os anos em que as assolações sobre Jerusalém deveriam continuar, e até mesmo o exílio, o qual o povo de Israel estava, o povo de Judá estava por terminar-se. Então, amados, é um tempo em que ele faz algumas avaliações e ele identifica certamente algumas questões, ele fala das assolações, das dificuldades que enfrentam, mas é também um tempo de esperança. E então, amados, esse homem se lança em oração. E certamente, amados, nós poderíamos perguntar, mas em que essa oração de Daniel, ela servirá para nós, nossos dias? Certamente, amados, a ruína de Jerusalém, o cativeiro de Israel na Babilônia, elas são imagens também da igreja e do mundo de hoje. São imagens, amados, sobre muitos aspectos. Embora ainda na igreja, amados, exista muitas expressões de vida, de pureza, né, de profundidade, fidelidade, mas também, amados, há muito que nós podemos chamar de dificuldade, de luta. E nós, sem contar, amados, o mundo também a qual nós estamos inseridos, também nos trazem muita dificuldade. Mas em que sentido, amados, nós podemos identificar nesse texto algo que se pareça com a igreja de hoje, né? Em que sentido que nós poderíamos fazer essa associação? Uma das primeiras questões que estava acontecendo, amados, é que nós vemos que esse povo ainda era afetado por incredulidade, e essa incredulidade os levava à desobediência e os levava à apatia, os levava a uma espiritualidade fria, queridos. E é interessante se você der uma olhadinha nos versículo 11, e vamos ler o versículo 13, diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor. Ou seja, amados, havia uma situação de incredulidade. É lógico que a incredulidade inevitavelmente leva à desobediência, e quando você vê uma igreja desobediente, quando você vê uma parte da igreja, poderíamos colocar assim, de certa forma, apática, certamente essa igreja também está tendo aspecto de incredulidade, amados. Por quê? Porque não vê a Deus como ele deveria ser visto. E é interessante, amados, que muitas e muitas vezes, só nesse texto, Daniel, por 2 vezes, ele relembra a palavra de Moisés, né, que no meio do povo haveria daquelas pessoas que foram advertidas várias vezes, amados, que se elas abandonassem o Senhor, os levaria para uma nação que nem eles, nem os pais deles conheciam, e lá eles serviriam a outros deuses. É muito interessante, então, amados, nós muitas vezes vemos isso, Deus entregando a igreja com uma forma de disciplina, trabalhando a vida de alguns crentes, de maneira que eles possam experimentar o açoite, assim de que eles possam experimentar a advertência mais enfática de Deus também. Lutero, amados, num artigo escrito chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, ele disse o seguinte: ele denunciou que poderes, costumes e práticas contrários a Cristo e a sua palavra capturam a mente e o coração da igreja. É isso que nós estamos vivendo, de certa forma, amados. Nós estamos vivendo uma crise de fé. E, ao mesmo tempo, amados, isso tem nos levado à desobediência, à relativização da Escritura. Nós temos falado muito disso esses dias, olhando
em textos a respeito, né, estudando textos a respeito do fim dos tempos. E certamente isso também leva à frieza, leva à apatia. Queridos, a igreja hoje está assim em parte, né? Muitas pessoas pensam e agem mais de acordo com a cultura do mundo, né, do que com a palavra de Deus. Então, essa era o primeiro aspecto que, de certa forma, havia entre o povo de Deus na Babilônia e há entre nós também em nossas igrejas. Mas, por outro lado, amados, isso levava à culpa, isso levava à vergonha, isso levava também à intimidação, né? A maior parte da oração de Daniel é confessando o pecado do povo. Eu queria que você desse uma olhadinha aí nos versículos 5 em diante. Ele diz assim: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então, amados, ele mostra aqui que a culpa é real, né? Mas a vergonha também é real, eles também estavam envergonhados. Isso está nos versículos 7 e 8, ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Queridos, eles estavam se vendo culpados, eles estavam se vendo envergonhados, amados, eles estavam, em virtude disso, intimidados. Da mesma forma, amados, que a incredulidade levava à desobediência e apatia, a culpa levava também à vergonha e à intimidação. E hoje, amados, nós temos em muitas partes, às vezes, amados, a gente fala: mas aquele irmão parece que não muda, aquele irmão não toma uma atitude, aquele irmão parece estar sempre dentro da igreja, mas parece que não está, né? Mas hoje nós temos muitas vezes, amados, uma igreja de consciência pesada, mas não, amados, com os instrumentos necessários a ponto de ter uma mudança radical. E é isso que, de certa forma, aperta o coração de Daniel. Quando ele olha esse povo e vê que havia no meio deles, amados, é lógico que sempre houve um remanescente fiel, mas havia no meio deles um povo que estava culpado, envergonhado e estava intimidado. Queridos, pastor, mas como que isso acontece dentro da igreja? Queridos, se nós olharmos dentro da igreja, essa culpa, essa vergonha e intimidação vai para os pecados que nós poderíamos chamar desde a falta de gentileza. Eu tenho falado muito disso, né? Às vezes as pessoas dizem assim: comigo bateu, levou, comigo né? Se me mandar uma pedra, eu mando duas. Vai até mesmo desde a falta de gentileza até pecados vergonhosos, pecados pesados, amados. A pornografia é um desses pecados que tem entrado dentro da igreja, tem entrado, amados, pelos celulares, pelos tablets, pelos PCs da vida aí, e muitas vezes, amados, atingindo todas as faixas de idade. Nós precisamos, então, amados, saber que isso acaba travando o povo. As pessoas se veem desautorizadas a fazer algo na obra de Deus. Mas eu já me sujei mesmo. Queridos, e nós precisamos ter uma oração que leve essas pessoas, aqueles que são verdadeiramente alcançados pelo sangue do Cordeiro, amados, a uma mudança de atitude. Por outro lado, amados, aqui nos versículos 16, a parte B do versículo, eu queria que você lesse comigo, diz assim, a partir do porquanto, diz assim: porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. O que ele está dizendo aqui, amados, é que as nações zombavam dos israelitas que tinham sido derrotados, eles estavam exilados, eles tinham sido dispersos, né, por várias outras nações. Consequentemente, as pessoas zombavam de Deus e zombavam de Israel. Amados, na oração de Daniel, então, se ouve uma oração aqui pela igreja de hoje, uma igreja culpada, uma igreja envergonhada, né? Uma igreja que é motivo de escárnio, ao invés de ser um motivo de exaltação, embora, sob muitos aspectos, há exceções, certamente, e essas exceções, na verdade, deveriam ser ampliadas, amados. E nisso, o nome de Jesus, o nome do nosso Senhor, também
é desprezado. Então, amados, o modo de oração de Daniel é uma direção, é um caminho, amados, de como devemos orar pela igreja de hoje, como devemos orar pela igreja presbiteriana de Presidente Médici, como devemos orar pela terceira igreja presbiteriana de Guarulhos, orar pela igreja do Senhor sobre a terra, a igreja invisível, a igreja verdadeira que está sobre a face da terra, mas sofrendo desses ataques, sofrendo influências do mundo que verdadeiramente, amados, tem levado ela à incredulidade, tem levado à desobediência, tem levado à apatia, tem levado à culpa, tem levado à vergonha, tem levado à intimidação, ao travamento, uma igreja muitas vezes travada e travada pelo pecado, amados. Mas, amados, e chegarmos a um ponto em que verdadeiramente, amados, cada vez mais e mais, nós possamos ser motivo de glorificação a Deus através das nossas vidas e através das nossas igrejas. Então, qual é o caminho que Daniel, amados, de oração que Daniel toma aqui de maneira que possa acontecer, né, essa mudança? Por que então que ele ora? Né? Ele ora porque Deus, ele percebeu que estava se finalizando os dias, né, os 70 anos ali do exílio, e ele dizia, agora nós estamos para voltar, e o Senhor, nós precisamos consertar algumas coisas, porque nós precisamos glorificar o teu nome da agora em diante. E o primeiro caminho, amados, o primeiro ponto que Daniel destaca é que ele coloca para nós que se nós queremos, amados, orar por uma igreja vitoriosa, uma igreja que verdadeiramente, amados, caminhe de maneira que glorifique o nome do Senhor, nós devemos ir para a Bíblia. É por onde Daniel começa, dá uma olhadinha nos versículos 1 e 2, que nós já lemos aqui. Ele vai dizer no versículo 2, eu, Daniel, entendi pelos livros. Queridos, muitas vezes nós pensamos, a espiritualidade de Daniel, ela se manifestava principalmente porque ele era um homem que tinha visões, ele era um homem que interpretava sonhos, que tinha sonhos e a interpretação desses sonhos. Mas, amados, nós vemos aqui que Daniel, a sua espiritualidade era mais do livro, era mais do que ele buscava na lei de Deus, do que das visões. Pastor, como é que a gente pode dizer isso? Você vai ver, amados, todo o acompanhamento da vida de Daniel. Olha só, para você ter uma ideia, a oração de Daniel aqui nesse texto, aqui nesse capítulo, ela está saturada com a Bíblia. Nós não vamos ter tempo de ver isso, amados, mas ele faz alusão a Levítico, capítulo 26, 40, ele faz alusão a Deuteronômio 28, 64, ele faz alusão a Êxodo 34, 6, ele faz alusão aos Salmos 44, 19, ele faz alusão a Jeremias 25, 11. Então, amados, e essas são as orações mais eficazes. E é isso que ele faz. Daniel, amados, ele ora a palavra. Daniel, amados, quando você vê lá no capítulo 1, Daniel começando o seu ministério na Babilônia, poderíamos dizer assim, foi levado como um exilado, e ali ele começa o seu ministério de pronto. Daniel, amados, demonstrou que a lei de Deus estava arraigada no seu coração, que a vontade de Deus estava arraigada no seu coração, e ele então externava isso externava a palavra de Deus através das suas atitudes. Então, amados, se nós queremos orar por uma igreja vitoriosa, orarmos por nós mesmos, amados. Nós não estamos colocando aqui apenas a igreja como um todo, nós podemos lembrar que a igreja somos nós. Você que está aí nos ouvindo, que talvez ainda não tenha um compromisso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome e por amor de Jesus, você quer ter uma vida de uma oração eficaz? Então vai para a palavra de Deus. É assim que Daniel começou, é assim que nós devemos começar também. Queridos, o segundo ponto que nós vemos aqui, que destaca na oração de Daniel, é que Daniel, como já dissemos, ele confessa pecados. A maior parte da oração de Daniel, ela tem o conteúdo dessa oração, na sua maior parte, é confissão de pecados. Para você ter uma ideia, são 12 versos, mais ou menos, aí da oração de Daniel, dedicada à confissão. Você vai no versículo 3, do versículo 4 até o 15, né? Ou seja, o que Daniel fazia, amados? E o que nós devemos fazer?
Daniel reconhecia pecado como pecado e os chamava, amados, né, nesse caso aqui, pelos nomes feios que eles tinham. Ele não alisava, amados, ele não procurava passar um verniz, e é muitas vezes o que nós fazemos. Se nós queremos, amados, realmente uma mudança das nossas atitudes, assim você vai ver no versículo 5, versículo 7, versículo 10. Amados, Daniel, amados, versículo 7, ele chega diante de Deus e diz assim, olha, o Senhor é grande e terrível. No versículo 4 ele diz, no versículo 7 ele chama de Deus de justo, no versículo 4 ele diz grande e terrível. No versículo 9 ele chama Deus de misericordioso e clemente. É como, amados, nos diz os apóstolos, nós precisamos conhecer a bondade e a severidade de Deus. Nós precisamos, amados, hoje muitos dos nossos filhos, eu falei há poucos dias isso pregando aqui em Efésios 6:4, né? Muitos dos nossos filhos, amados, eles não estão demonstrando uma vida de temor, porque eles não conhecem o Deus que causa temor, que tem que produzir temor no nosso coração. Eles não conhecem o primeiro ponto lá de ir até a Bíblia. Mas Daniel conhecia, amados. E eu quero só trazer uma questão, que confessar pecados, amados, não é só admitir. Eu gostei muito de uma expressão, aqui eu parafraseei ela, uma expressão de Calvino num comentário de Daniel. Ele diz, arrependimento é ir à presença de Deus, ressentido com o nosso pecado e determinado à mudança. Então, muitas vezes, nós vamos diante de Deus, amados, levando a dor do pecado, a dor da consequência do pecado, a dor, né, porque aquele pecado está nos envergonhando, está nos trazendo culpa, está acabando conosco sobre vários aspectos, mas não é confissão, porque a confissão, amados, ela é genuína, ela leva arrependimento junto, e ela leva já um desejo de mudança, e ela já leva junto, queridos, eu quero completar aqui, um projeto de mudança. Em nome de Jesus, se há no seu coração sentimentos, amados, que algo precisa mudar, né, que algo, talvez você está pecando por omissão, você abandonou algumas coisas, né, do serviço a Deus, né, quer seja do serviço particular, individual, quer seja o serviço na igreja, quer seja o seu testemunho lá fora. Em nome de Jesus, queridos, faça um projeto, vá diante de Deus, Senhor, olha, é assim, eu quero apresentar esse projeto de mudança na minha vida. Eu quero apresentar esse projeto, Senhor, que eu vou abandonar esse pecado, que eu vou abandonar essa letargia, eu vou abandonar essa atitude. Em nome de Jesus, isso é arrependimento genuíno. Muitas vezes nós só vamos choramingar diante de Deus. Temos culpa, sim, temos remorso, sim, pelos nossos pecados, mas isso não é suficiente. Nós devemos levar diante de Deus, e Ele vai nos abençoar, amados, porque esse é um dos tipos de oração que Deus sempre responde. Queridos, nós precisamos ter em mente como que isso vai mudar. O terceiro aspecto, amados, o terceiro aspecto desse caminho, amados, dessa oração, né, cheio de compreensão, que era um tempo de dificuldade, mas também era um tempo de esperança, amados. O Daniel, amados, ele lembra do passado, das misericórdias de Deus. Nosso Deus, amados, a palavra de Deus repete reiteradamente, ele fala isso, nosso Deus nunca muda. E no versículo 15 ele vai dizer, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. Você vai ver isso lá no Salmo 107, por exemplo, amados, né, como que lindamente, poeticamente, é dito a respeito como essa mão poderosa de Deus agiu a favor do povo, amados, e não foi porque Israel era bom, amados, não é porque Israel era a nação mais linda sobre a terra, é porque Deus resolveu fazer isso, amados. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, amados. Deus salvou um povo rebelde, né, concedeu grandes livramentos e vitória a esse povo, amados. E Ele continua fazendo hoje, independente da situação. Querido, às vezes, quando a gente fala, né, eu lembro de no seminário, certa vez, um pastor convidado de uma igreja,
que estava aniversariando, então olha lá que eu estou correndo esse risco. Mas esse pastor, ele começou a falar tanto do pecado da igreja, ele começou a dar tanto o dedo, dar de dedo no pecado daquelas pessoas, dizer que eles estavam em pecado nisso, que diz que levantou um ancião lá atrás, né, um homem que tinha dedicado a sua vida toda àquela igreja. Ele diz: ó, pastor, só pode parar com isso aí, porque esse povo não é assim não. Esse povo aqui, eles têm luta e tudo mais, mas esse povo é santo. Quer dizer, nessa perspectiva desse velhinho, não do pastor acusador que eu estou aqui. O que eu estou dizendo, queridos, é que nós temos áreas da nossa vida, nós temos no nosso meio, amados, aqueles que precisam olhar para certos aspectos, né? Será que nós também, amados, não estamos tendo uma crise de fé? Será que nós não estamos tendo uma crise de desobediência? Será, amados, que isso não está nos levando também, amados, a uma letargia, uma frieza na nossa dedicação a Deus? Né? Será que verdadeiramente nós estamos andando em santidade? Ou nós estamos começando, como o pastor Gilvan falou hoje na escola dominical, aqui ministrada, nós estamos ajustando, amados, o pecado do outro sempre é intolerável, mas o nosso pecado, ainda que seja o mais feio possível, a gente tem um motivo para tê-lo, para mantê-lo, né, para justificá-lo. Querido, em nome e por amor de Jesus, é nessa perspectiva que estou falando. Nós precisamos ir à Bíblia, amados, conhecer o Deus da Bíblia, grande e temível ao Senhor, mas Ele é misericordioso, conhecermos a bondade e a severidade de Deus, confessar os nossos pecados, queridos, mas lembrar também, né, do passado de misericórdia de Deus. Né? Parem um pouco para pensar, né, quanto que Deus foi misericordioso na sua vida em tantas e tantas áreas. A maior delas, amados, a manifestação da salvação em Cristo Jesus, né, na sua vida, na vida da sua família. Que em nome de Jesus, queridos, que isso, né, sempre enche o seu coração de esperança, né, de que o Senhor sempre vai te dar o melhor, ainda que em alguns momentos seja mais doloroso. Também, amados, Daniel, ao recorrer a Deus, ele se apoia, a sua oração tem uma firmeza, tem uma confiança, amados, e é isso que nós devemos fazer, que é apoiar-nos no zelo que Deus tem pela glória do seu próprio nome. Se você vai ver, amados, os versículos 18, na parte B, e o 19, né, ele vai dizer assim: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes. E aí ele vai dizer: por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Queridos, o povo de Deus, essa é uma dos pés em que Daniel apoia a sua oração. O povo de Deus é conhecido pelo seu nome. Amados, nós precisamos aprender sobre isso. Deus tem um zelo infinito pelo seu próprio nome. Certa vez, amados, de uma forma muito dura, Deus falou por meio do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Queridos, ele não vai deixar o nome dele, que está sobre você, ser difamado. Mas, pastor, e se eu continuar levando as coisas de qualquer jeito? Querido, você não vai fazer. Se você é lavado, remido no sangue de Cristo, você vai para os pés do Senhor. Você vai fazer como uma criança pedindo misericórdia ao seu pai, clamando ao pai que o perdoe, clamando ao pai que o ajude, clamando ao pai: Senhor, o teu nome está sobre mim. Deus não permitirá que o nome dele, que está sobre você, seja difamado. Deus, amado, está comprometido com Deus. Essa que é uma verdade da palavra de Deus. Deus tem uma paixão pela glória do seu nome. A reputação dele está sobre você.
isso deve ser motivo para nós nos avaliarmos constantemente, queridos. Mas deve ser motivo também para nós descansarmos, ó Deus, descansarmos, queridos, nessa misericórdia de Deus, nesse cuidado de Deus sobre o seu nome. Queridos, aqui está uma base para, né, nós orarmos pelo despertamento, pelo avivamento da igreja, né, nós somos chamados pelo nome do Senhor, nós vivemos pelo seu nome, né? E é o que ele diz aqui: por amor do seu nome, perdoa, né? Por amor do seu nome, purifica, cura, reaviva a tua igreja. É o que nós devemos orar também, amados, e vamos orar essa noite, amados. É muito interessante, eu gostei muito de um período que eu preguei lá em Jeremias, sobre a questão de nós termos fome e sede de Deus, e eu lembro que pesquisando eu encontrei um dos pregadores e ele dizendo: por que Deus tem tanto zelo pelo seu nome? Parece algo um pouco egoísta, parece algo um pouco egocêntrico, né? Deus exaltar-se a si mesmo. E ele diz: olha, além de muitos outros motivos, Deus exaltar-se a si mesmo é um ato de amor imenso conosco. E eu aquela pergunta me desafiou. E aquele pregador, aquele ensinador, ele comentarista, ele continua dizendo: olha, se Deus deixasse com que qualquer outra coisa disputasse com ele poderia deixar também que o seu coração procurasse cisternas, procurasse águas, né, que nunca te satisfariam. Mas como Deus coloca-se como exclusivo, ele glorifica a si mesmo, ele exalta o seu nome, ele diz: só eu. E isso é a maior expressão de amor, porque ele não deixa com que você vá procurar caminhos errados, queridos. Quando Deus exalta-se a si mesmo, ele está dizendo para você: eu te amo tanto, que eu não estou deixando você olhar outro caminho. Por isso nós precisamos ir para a palavra, amados. Por isso nós precisamos conhecer esse Deus mais profundamente. Nós estamos perdendo muito tempo, amados, aqui nos nossos zap da vida, nos Instagram e tantas outras coisas, queridos, e não estamos conhecendo o nosso Deus. E nós precisamos conhecê-lo, e quando nós o conhecermos, nós vamos dizer: Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor cura, o Senhor purifica, o Senhor me alegra, me satisfaça, Senhor. E aí nós não estamos, amados, nós estamos dividindo, nós estamos achando que outras coisas podem nos saciar, e elas podem até nos viciar, mas nunca irá nos saciar como Deus pode nos saciar. E Deus, nós podemos apoiar, mas que Deus pode nos renovar pelo zelo que ele tem, pela glória do seu próprio nome, que está sobre mim e está sobre você. E por fim, amados, você dê uma olhadinha nos versículos 20 a 23, diz assim: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Queridos, uma coisa muito interessante aqui, eu não vou citar ainda o ponto da mensagem aqui, mas eu quero destacar essa questão de quando Daniel se coloca em oração, e não há um só ser, amados, que ora segundo a palavra de Deus, que vá na sua oração, a sua oração seja dirigida pela palavra de Deus, seja sobre aquilo que a palavra de Deus nos orienta a pedir, que ele não receba, amados, da parte de Deus, esse sentimento, essa afeição, que não receba essa percepção mental e certamente, amados, espiritual, de que Deus o ama muito. E ainda que ele esteja em meio a muitas dificuldades, nós estamos, amados. Não estamos sofrendo apenas por nós, estamos sofrendo pelos nossos queridos irmãos, pelos nossos filhos. Nós estamos preocupados
manutenção, nós estamos preocupados, amados, com aqueles que poderão ser atingidos por esse vírus. Agora, hoje nós estamos orando, em especial pelo pastor Daniel Moreira, né? A igreja já está em oração, né? Em oração por uma tribo, né? Um povo indígena que foi atingido também. A nossa missionária Rosângela está, né, colocando esse pedido. Nós estamos atribulados de muitas formas, amados, e muitas vezes nosso coração pode se inquietar, mas Daniel, ao orar, amados, Deus manda o mensageiro dele e fala ao coração dele: você é muito amado. Mas o texto continua, amados, e dos versículos 24 em diante diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E aí ele vai descrevendo, amados, mas eu quero ler ainda o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Queridos, o que eu quero destacar aqui? Não há tempo, certamente, para nós trabalharmos os aspectos aqui a respeito, né, de cada detalhe aqui, mas podemos destacar aqui, amados, que ao final, Daniel recebeu, amados, a visão de que, ao final, amados, em todas as épocas, tudo sempre aponta para a vitória de Cristo. Para a vitória de Cristo e a vitória em Cristo, amados. É assim que a igreja descansa. É assim que a igreja é vitoriosa, amados. É muito interessante. Se você vai lá para Gênesis, amados, lá vai estar Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí você vai lá para Apocalipse, amados. Ali diz, olha, inicia-se uma batalha que vai se estender por muito tempo, por todas as descendências da mulher e a descendência da serpente. Mas você vai lá para Apocalipse, amados, e lá vai estar escrito, capítulo 19, diz assim: o vencedor da besta e do falso profeta. Versículo 11 em diante. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E você já sabe quem é o mesmo que Daniel tem a visão aqui, o qual Gabriel entrega a ele, queridos. Então, queridos, sempre o Senhor vai nos lembrar que tudo, sempre, em todas as épocas, aponta para a vitória de Cristo. Se você puder estudar esse texto de Daniel, amados, enigmático a princípio, né, muito cheio de figuras que às vezes confunde a gente, mas quando você senta para a palavra de Deus, você vai ver, amados, que aquilo que foi profetizado lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando diz que poria inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre o descendente da serpente e a descendência da mulher. Amados, há uma promessa de vitória. E aí, aqui em Daniel, amados, você vê essa vitória sendo apontada para frente. E aí você vai ver se cumprindo em várias partes da história, profecias se concretizam. Jesus vem e profetiza de novo e lança à frente, amados, e certamente tudo está se cumprindo e tudo irá se cumprir. Queridos, em nome e por amor de Jesus, quer viver uma oração vitoriosa, que vença realmente, amados, a incredulidade, né, a desobediência, essa apatia que muitas vezes tem tomado a igreja, a culpa, a intimidação, você tem se sentido culpado, intimidado em virtude de algum pecado na sua vida, né? Você tem entendido, amados, que o seu nome, a sua postura não tem glorificado a Deus, às vezes dentro de casa, às vezes no seu
convívio profissional, você não tem sido apresentado como discípulo de Cristo, em nome por amor de Jesus, vá para a palavra, queridos, mas vai mesmo, dedica um tempo a estudar a palavra, aprender da palavra, né? Confessar os pecados. Queridos, é muito interessante, eu nem citei aqui, mas se não me engano foi George Miller, diz que ele teve um período em que ele não conseguia orar. E ele, então, decidiu por abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia. E ele, então, de repente, ele via o coração dele se movendo à oração. E esse homem, amados, foi um dos homens que mais chegam a dizer que ele é o homem que mais teve orações respondidas, né, em toda a cristandade, toda a história da cristandade. Então, em nome por amor de Jesus, queridos, eu tive essa experiência há pouco tempo, eu não conseguia mais orar. Os irmãos sabem da luta que eu passei por uma situação de depressão, ainda estou lutando um pouco com respeito a isso, e chegou o tempo também que eu não conseguia orar, amados. E eu abri esse livro, e eu começava a ler. E, de repente, amados, a oração começava a fluir. E assim, queridos, é que nós precisamos fazer. Em nome por amor de Jesus. Confesse os seus pecados. Chame ele pelos nomes. Ainda que seja um pecado, amados, criado por uma circunstância. O nosso pecado não deixa de ser pecado porque nós fomos atingidos por uma doença, por uma enfermidade da alma, uma enfermidade. Né? Não deixa de ser pecado. Aquilo que a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Confesse ao Senhor. Nós não nos justificamos do pecado porque, de repente, né, eu ainda sou solteiro e se eu não ir por esse caminho aqui, eu vou ficar doido. Não, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor vai dar condições, vai te dar força de forma que você possa suportar, pode crer nisso. Lembra sempre dos passados de misericórdia de Deus. Deus já te valeu muitas vezes. Em nome por amor de Jesus, apoie-se no zelo que Deus tem pelo nome dele, se ele já colocou o nome sobre a sua vida. Em nome de Jesus, se já aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele vai zelar por esse nome sobre a sua vida. Mas lembra que tudo, sempre, sempre, aponta para a vitória de Cristo e para a vitória em Cristo. E se você está com Cristo, você faz parte dessa vitória também. Amém? Vamos orar nesse momento, queridos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós muito, meu Pai, te louvamos, porque o Senhor é um Deus cuidadoso, meu Pai, e dentre esses cuidados, meu Pai, que o Senhor tem conosco, Senhor, há o cuidado, meu Pai, de nos ensinar, nos falar por Tua palavra, Senhor. E eu quero lhe pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que há aqueles, meu Pai, que o Senhor falou essa noite, meu Pai, a começar pelo meu próprio coração, Senhor. O Senhor vem, ó Deus, incomodar, que haja, meu Pai, agora um projeto, meu Pai, como foi dito aqui, ó Deus, com respeito, meu Pai, ao arrependimento sincero. Um projeto apresentado diante do Senhor, meu Pai, para que esse pecado seja abandonado, para que a letargia seja abandonada, meu Pai, para que a vergonha seja abandonada, meu Pai, em nome por amor de Jesus, para que vejamos a vitória de Cristo, meu Pai, sobre esta vida, meu Pai, em nome por amor de Jesus. E assim, meu Pai, nós façamos da Tua igreja, meu Pai, uma igreja, meu Pai, que verdadeiramente, ó Deus, exalta o nome de Cristo e não o envergonhe, Senhor. Senhor, em nome por amor de Jesus, nós cremos, Pai, que a Tua palavra é pregada, ó Deus, e naquilo que o Senhor nos instrui, o Senhor entra, meu Pai, com a Tua ajuda, meu Pai, para nos fortalecer, para nos dar direção, Senhor. E nós cremos que essa ajuda está à nossa disposição agora. Irmão, irmã, em nome de Jesus, amado que está ouvindo essa palavra, lance-se aos pés do Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Naquilo que precisa ser mudado, faça isso diante do Senhor, porque o Senhor será contigo em nome e por amor de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra e obrigado por essa oportunidade. Nós muito te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, ainda colocando a vida do pastor Daniel, meu Pai, diante do Senhor, toda a sua família, meu Pai, Daniel Moreira, ali da igreja do JK em Porto Velho. Também, meu Pai, nós colocamos, ó Pai, ó Deus, aquela tribo, meu Pai, que está passando por essa luta. Também, meu Pai, colocamos essa questão da epidemia de todo o Brasil, meu Pai, no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos, meu Pai, ali, meu Pai, no convívio dos irmãos. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua intervenção,
a tua mão de bondade, de misericórdia, meu Pai, sobre todos. Meu Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Amém. Ao Senhor Deus, toda a honra, toda a glória por essa mensagem que Deus assim usou na sua instrumentalidade, o seu servo, o seu filho ungido, reverendo Asiel Caetano. Deus abençoe, reverendo. Os irmãos, depois dão uma seguida aí nas páginas que vai aparecer aí no link, daqui a pouquinho, vai aparecer a página do Facebook da Igreja Cristiana de Médici, do Instagram, da Terceira Igreja e também do seu canal no Facebook. Então, depois dá um seu likezinho e curta lá a nossa página, se não se tá bom? Deus abençoe. Eu queria que nós orássemos, finalizando esse momento, e em seguida eu vou pedir ao pastor Aziel que quer a bênção, ok? Então, ainda em conexão, nesse momento aqui juntos, não saia, por favor, você que está já, talvez, apressado, segura mais um pouquinho, estamos aqui ainda transmitindo esse momento de comunhão com o pastor Deus. Eu queria que você estivesse atento nesse momento, estaremos entregando a bênção, e depois estaremos finalizando, passando aqui os lives, aliás, as páginas para você possa curtir aí na sua casa. Fechando os nossos olhos, eu vou pedir, então, eu vou estar orando e depois o pastor Aziel vai estar interpretando a bênção. Senhor Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor que chamou Daniel, que o fortaleceu, que o ensinou, ó Pai, um modo de orar totalmente dependente do Senhor, da Escritura Sagrada, um homem que confrontou o pecado, enxergando o pecado como de fato pecado, e que, ó Pai, dependeu do Senhor como aquele que dá vitória, ó Pai, a Daniel. É dessa mesma perspectiva, Pai, que nós temos todos os dias. É dessa mesma ótica que nós dependemos do Senhor. E, Pai, pedimos ao Senhor, perdoe nossos pecados, que tu saias da nossa terra, que tu abençoe nossas famílias, e agradecemos, Pai, de todo o coração, por cada pessoa que disponibilizou a sua casa, o seu lar, o seu ambiente, para estarmos, Pai, de adoração e comunhão. Te louvamos pela vida do pastor Aziel, que tem nos acompanhado, pela vida do pastor Justino, do pastor Aristides e quaisquer outros que têm entrado depois aqui no nosso grupo. Que abençoe cada família, a raça de Portugal, o Luizão, o Joel, o Felipe de Freitas da criança, e tu abençoe, meu Pai, a cada pessoa, de todo lugar do Brasil que está nos assistindo, e aqui em especial também a nossa igreja que está comemorando o 21º ano, Pai, de existência, como igreja organizada. Nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, porque nós podemos, Pai, em meio a tantas notícias ruins, em meio ao caos, em meio a tantas polêmicas e coisas que acontecem no mundo, nós podemos celebrar e glorificar ao sustento, aquele que sustenta a igreja, o Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Aziel, pode impetrar a bênção. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas que agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora transbordam nas misericórdias do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações, o auxílio, o avivar, o renovar do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, queridos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Um povo que se agrada em ouvir, aprender e cumprir essa palavra da verdade. Sobre este povo sejam essas bênçãos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Deus.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, eu confio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.